Olá pessoal, mais uma vez nos encontramos e dessa vez nós vamos falar de uma parte que nós católicos deveríamos conhecer, mas que às vezes passa desapercebido. São as virtudes teologais. Em primeiro lugar, vamos saber o que é uma virtude. Virtude é um dom especial que Deus nos dá para a gente ser bom, ser generoso, ser amoroso, ser uma pessoa diferente. Quando a gente fala assim, nossa, fulana é virtuosa, não quer dizer que ela tem nada de extraordinário, é que ela é realmente uma pessoa que transmite bondade. E quando a gente fala de virtudes, elas são dadas por Deus. É chamado teologais porque são dadas por Deus. É Deus, logadas, concedidas por Deus. Quando nós recebemos essas virtudes? Na nossa criação. Quando Deus sopra em nós a vida. Quando nós recebemos de Deus a alma, nós já recebemos o dom do amor, o dom da vida e as virtudes teologais. Ela é dada a todo ser humano. E aí vem uma pergunta: e essas pessoas ruins, que têm um instinto já ruim, que só fazem o mal, elas também têm as virtudes teologais? Têm. Porque as virtudes teologais, assim como nós usamos o nosso livre-arbítrio por bem ou para o mal, as virtudes teologais também são usadas ou para o bem ou para o mal. Porque as virtudes teologais são fé, esperança e caridade. Bom, em primeiro lugar vem a fé. Ter fé não é acreditar. Acreditar, você acredita em muita coisa. Até mesmo na cozinha, você está fazendo uma comida muito gostosa, você tem... eu acredito que isso aqui vai ficar ótimo. Por que você acredita? Porque eu usei ingredientes bons e é a primeira vez que eu estou fazendo. Então eu tenho certeza que vai ficar bom. E não fica. Quer dizer, a minha crença foi por água abaixo. O negócio não ficou bom. Fé é diferente. Fé é acreditar sem sombra de dúvida. Eu creio e está acabado. E podem fazer o que for, me dar alguns argumentos para derrubar minha fé, que não vai conseguir. Que não vai conseguir. Esperança. Ter esperança é aquilo que me foi prometido, o que eu aguardo e que eu espero. E que eu tenho quase que a certeza que vai acontecer. Sendo uma coisa prometida por Deus, eu tenho certeza absoluta que a minha esperança vai se tornar realidade. E a caridade? A palavra caridade quer dizer, cari é de coração e dade de dádiva. Então, caridade é dádiva do seu coração a alguém. Quando você dá uma esmola, você deu uma esmola, você fez um gesto de agrado para a pessoa, de necessidade. Mas você sempre dá esmola com aquilo que você tem e está te sobrando. Caridade é diferente, muito diferente. Eu vou dar um exemplo assim até meio radical. Um cara quer comprar um carro do ano e ele economiza durante 3 anos, ele economiza e ele consegue arrumar o dinheiro para comprar o carro à vista, porque ele não queria ficar devendo. Ele ficou feliz e falou, amanhã já vou comprar meu carro. Mas essa noite aparece o irmão dele e fala, meu irmão, eu vim pedir um socorro. O quê? É que quando eu fiquei desempregado, eu adiei as prestações da casa para o final e agora eles estão me cobrando. E se eu não pagar, a casa vai para o leilão. E eu precisaria que você me arrumasse 15 mil reais. O cara, se ele tirasse aqueles 15 mil, o carro dele já tinha ido embora. Foi economia de 3 anos. Mas ele não pensou 2 vezes. Meu irmão está precisando é da casa.
O carro eu compro depois. E ele deu o dinheiro para o irmão. Ele usou de caridade. Ele não pensou, ele tirou de si para poder dar. E agora, se fosse esmola, seria diferente. Alguém chega, bate na sua porta, dona, a senhora tem um prato de comida para me dar? Falou, ó, meu filho, já passou da hora da janta, mas você aceita um lanche? Ele vai falar, aceito. Aí você vai lá, faz um lanchinho de mortadela e dá para ele. Isso é esmola. Quase que não dá para sentir, não é? Mas então, vamos então estudar. São três as virtudes. A primeira é a fé. Para a gente ter que estudar profundamente a fé, nós vamos ter que voltar no tempo, voltar bastante no tempo. Porque ter fé é acreditar de olhos fechados. Eu posso dar o exemplo da criança, né? Com 2, 3 anos, a criança confia plenamente no pai. E se por um acidente ela subir num muro e tiver para cair, o pai estende os braços e fala para ela, se joga que o pai te pega. A criança não pensa duas vezes, ela se joga. E o pai pega. Agora, espera essa criança ter uns 10, 11 anos. Faça a mesma coisa, está em cima do muro e o pai fala para ela, filho, não tem nada aqui em volta que dá para você descer. Se joga que o pai te pega. Ele fala, não pai, procura uma escada aí, qualquer coisa, faz uma pilha de tijolo, qualquer coisa aí para me descer. Ele não acredita. Isso não é mais fé. Ele até acredita que o pai não quer que ele morra. Ele acredita, mas só que ele não tem a fé segura de se jogar nos braços do pai. Por quê? Porque as coisas do mundo já contaminou aquela fé infantil. O próprio Jesus, no Evangelho, ele fala, se vocês querem entrar no reino dos céus, pense igual uma criança. Porque a criança confia, a criança não tem maldade, a criança é boa, a criança escuta, ela atende. Enquanto que cresceu um pouco, acabou. Então, ter fé, a gente pode comparar nossa fé, a fé verdadeira, com a história de Abraão. Abraão veio de uma cidade lá da Babilônia, que era bem antes do homem conhecer a Deus. Era uma cidade próspera, mas era pagã e idólatra. Acreditava que o raio era um Deus que estava descendo do céu. Acreditava que o vulcão era um Deus. E tantas coisas esquisitas e perigosas, era Deus. E para cada Deus que tinha, eles adoravam na forma errada. Eles sacrificavam o primogênito dos casais, primeiro filho, ou então as virgens eram sacrificadas quando os deuses estavam zangados. No momento de tempestade, caía raio, o Deus está zangado, vamos matar qualquer um aí. O vulcão entrou em erupção, vamos matar, porque o Deus está zangado. E não tinha nada a ver com Deus verdadeiro. Foi desse âmbito, dessa sociedade, é que tinha uma cidadezinha menor, chamada Ur, onde morava Abraão. Abraão sai daquela cidade, aliás, para as redondezas da cidade, com seu rebanho, para levar para passar. E ao entardecer, começando a escurecer, começa a surgir no céu algumas estrelas, o sol estava se pondo, aquele gramado verdejante, o riacho, tudo tão bonito, e ele começou a olhar e admirar. Ele falou, é tudo tão harmonioso, tudo tão perfeito, um ligado ao outro, que isso aqui não é mão de muitos deuses, não. É de um único Deus. E foi a abertura que o único Deus, o Deus verdadeiro, precisava do ser humano. E Deus falou com Abraão.
Aí muita gente pensa assim, e Deus desceu lá do céu, sentou pertinho do Abraão e começou a conversar. Não é assim, não. Deus fala com a gente até hoje, através do nosso coração, da nossa consciência, da nossa alma, e às vezes até mesmo dos acontecimentos. Deus nos fala. E Abraão sentiu dentro dele Deus agradecendo a ele, que ele tinha descoberto o verdadeiro Deus. Então Deus promete para ele: todas as famílias da terra serão abençoadas em seu nome. Ele ficou todo satisfeito, que bom, né? E depois Deus faz uma proposta para ele: deixa a sua terra, deixa essa gente e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E lá você vai começar um novo povo. Abraão aceitou imediatamente a vontade de Deus. Então, a fé de Abraão é um exemplo para nós. Ele confia em Deus, ele escuta Deus e obedece. E Deus prometeu para ele: você vai ser pai de uma grande multidão. Aí ele questiona Deus. Ele fala: como, Senhor? Já sou um homem velho, minha mulher também é de certa idade, já deve ter entrado até na menopausa, nós não tivemos filho até hoje. E tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, vai para a mão de um escravo que é meu capataz, Eliezer. Aí Deus fala para ele: não, você vai ter um herdeiro. Então ele acredita. Gente, pensa bem, se fosse na atualidade de hoje e aparecesse um Abraão na vida, ou a gente ia falar: é louco? Ou então, coitadinho, como é fraco de ideia, acreditar numa promessa impossível. E Deus tinha prometido para ele que a geração dele seria tão grandiosa como as estrelas do céu ou como os grãos de areia da praia. Mas Abraão acreditou. E ele falou para a mulher dele, mas a mulher dele não acreditou, não. Ela riu. Então, passado algum tempo, nada da Sara ficar grávida. Aí ela pega e quer tomar o lugar de Deus, fazer a promessa acontecer. Então ela chama Abraão e fala: a promessa de Deus tem que ser cumprida. Então eu vou te dar a minha escrava, Agar, e você vai ter um filho com ela, e ele será seu herdeiro. Ah, que coisa fácil, não? Então Abraão aceitou e teve um filho com Agar. Quando o menino nasceu, estava tudo bem. O Abraão estava sentado embaixo de uma árvore e apareceu para ele 3 homens, 3 senhores. Muitas pessoas, alguns teólogos falam que é a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outros acham que são 3 anjos. Enfim, alguém foi lá conversar com Abraão. E falaram para ele que ele ia ter um filho. Ele falou: então, o filho nasceu, tudo. Aí eles falaram: não é esse o herdeiro. O seu herdeiro é filho da sua esposa, é o filho legítimo. Ele falou: dentro de 9 meses nós vamos passar aqui e o seu filho já vai ter nascido. A Sara deu risada de novo. Mas não é que a danada ficou grávida e teve filho? E esse filho da promessa cresceu e o Abraão era todo feliz, que ele tinha o filho da promessa. Mas ele recebeu um aviso: Abraão, se você me ama, sacrifica teu filho em meu nome. E Abraão amava Deus sobre todas as coisas. Ele acreditava piamente. Ele tinha a verdadeira fé. Por isso que Abraão é chamado até hoje de pai da nossa fé. É o pai da fé que nós deveríamos ter. E muitas vezes nossa fé é balanceada. Então, Abraão vai cumprir a promessa. E com isso fica dois sinais que o tempo vai mostrar para nós. Primeiro, que Deus não quer sacrifício humano. Não quer.
não quer sacrifício de ninguém, que ninguém seja ofertado a Deus através da própria vida. E o segundo, o único que vai ter que dar o próprio filho será Deus, que vai dar esse filho. A história continua, Abraão passa a ser para nós o pai da nossa fé, da vocação, porque ele é chamado, ele é obediente, e também o pai da esperança, porque ele soube esperar que se realizasse a promessa de Deus. E também ele nos ensinou a amar de verdade. Então, Abraão é o pai da nossa fé, o pai de tudo que diz que é relacionado a Deus, o Abraão praticou antes de qualquer outra pessoa. Bem diferente de Adão e Eva. Porque Adão e Eva, com o pecado, com a desobediência, um tipo de autossuficiência. Olha, se eu comer, então vou ficar tão inteligente igual a ele. Nossa, que bom seria não ter que precisar de mais ninguém. É a autossuficiência que está dominando a sociedade de hoje. Então, a pobre da humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus, com o dom da vida, do amor e das virtudes teologais, e ganhou ainda de presente o livre-arbítrio. Vocês não são escravos de ninguém, vocês são livres. Eu crio vocês como pessoas livres. Vocês decidem a sua vida. E nós estamos decidindo, né? Nós vemos o mundo e olhamos como que ele está bem decidido. Você quer complementar? Não, tá tudo bem, perfeito. Olá pessoal, graça e paz. Oi? Maravilhoso, né? Essa explicação da virtude teologal, muito bem explicada aí. E fé, esperança e caridade realmente é dom de Deus e todos nós temos, né? Foi um presente de Deus para a nossa vida. Para quê? Para que nós possamos servi-lo, amá-lo livremente, como a dona Dilce disse. Nós somos livres para amar a Deus. Nós temos esse direito, foi nos concedido através da liberdade que nós temos para voltar para o nosso Deus e amá-lo incondicionalmente. Pois é. Então, aí a gente vai analisar o porquê que eu falo sempre que fé não é acreditar. Eu falo sempre, porque fé é o que Abraão teve. Quando Jesus fala, ele é questionado por um fariseu e pergunta qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus fala, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como teu irmão. Aí entra a verdadeira fé, o verdadeiro compromisso com o amor que Deus nos criou. Não somos coisa qualquer, não somos. Nós devemos sempre tomar muito cuidado. A sociedade está dividida em dois grupos. O grupo da ciência humana e o grupo da ciência de Deus. O grupo da ciência humana fala que nós somos, como que eu vou chamar? Peraí. Nós somos uma evolução da espécie. E com a ciência de Deus, nós somos criaturas de Deus. Foi Deus quem nos criou. Então, eu pergunto, como que fica? Se eu ficar com a ciência humana, eu acredito na teoria da evolução. E na teoria da evolução, existem 1000 pontinhos que não estão esclarecidos. Que bota caraminhola na nossa cabeça. Uns falam, você veio do macaco. Aí o outro fala, não veio do macaco, veio do homem Neandertal. Ah, não sei o quê. E você fica meio perdido com tantos termos
científicos. Enquanto que eu sou da teoria da criação. Deus me criou. Está escrito na Bíblia. E o que é a Bíblia? Além de ser uma carta sobre a evolução da humanidade e a presença de Deus nessa humanidade. E não existe ninguém que conteste, porque o que está escrito na Bíblia, vai para lá, vem para cá, é verdade, é uma verdade indiscutível. É isso aí, verdade, é isso mesmo, dona Dilce. Vamos então encerrando por aqui, né, e deixamos para o próximo encontro, até enfatizar mais sobre virtude teologal. Falamos bastante de fé hoje, e que tal a gente falar no próximo encontro de esperança, né, também, e aprofundar mais nesse amor, sobretudo o amor de Deus para com a humanidade, né, com a sua criação. Vou me despedindo aqui, graça e paz a todos, até o próximo encontro. Eu também quero desejar para vocês que vocês estudem bastante esse tema. Eu tenho fé ou eu só acredito? Eu estou mesmo ligada ao meu Deus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força? Eu acredito mesmo nos momentos difíceis da vida? Ou eu ainda fico em dúvidas? Porque se eu tenho dúvidas, é sinal que eu não tenho fé. É sinal que eu tenho só crença. Eu acredito, só acredito. Eu espero que cada um reflita e que passe a semana questionando, olhando para a vida, para os acontecimentos e vendo até que ponto o homem crê ou até que ponto o homem realmente tem fé em Deus, nosso Criador. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima. Tchau!